Para a gente dar sequência aqui ao tema sobre mudança climática, que é algo que nos interessa muito, que a gente sempre traz aqui entrevistados interessantes, uma perspectiva mais ampla para os nossos ouvintes, para entenderem um pouco mais que esse processo ele não é tão simples, não é do dia para a noite, ele demanda uma mudança de hábito, uma mudança de visão de mundo, de matriz econômica. E a gente está numa situação, Giba e Bruna, que ela é desesperadora porque ela já é agora, né? A gente está pagando uma conta agora dos últimos 20, 30, 40, 50 anos, mas a gente recuperar esse passado, para ser imediato, a gente precisa mudar agora. Uhum. Então é por isso que eu sempre trago que talvez essa crise que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul nesse momento, ele seja uma boa oportunidade para a gente fazer essa mudança real, e essa mudança ela tem que vir do alinhamento do governo do estado, do governo federal, dos municípios e principalmente da sociedade civil, de se entender que, olha, já que eu vou ter que começar do zero em muitos momentos de setores diferentes, por que eu já não começo pensando essa nova matriz, esse novo jeito de entender que o mundo precisa mudar imediatamente agora? E um dos fatores que me dá razão nessa cobrança que eu estou fazendo é que a WWA, que é a World Weather Attribution, que é uma entidade que faz, a Bruna vai poder explicar um pouco melhor, mas que faz pesquisas importantes nessa área da mudança climática, ela fez uma divulgação de um estudo aonde diz que essa mudança climática que aconteceu no Rio Grande do Sul, com essa chuva intensa, né, que nos atingiu aqui, ela foi realmente fruto de duas coisas muito importantes, que é esse aumento da temperatura dos oceanos que o El Niño causou de uma forma mais intensa, e o aumento da temperatura global por causa do aquecimento vindo da queima de combustíveis fósseis, das queimadas, dos desmatamentos. Ou seja, tudo isso que nós já sabíamos, ou seja, é uma ideia que se vem divulgando de forma científica há muito tempo, agora comprovada, né, que isso aumentou em quase 9% a intensidade desses eventos e que eles se repetirão de uma forma mais constante e mais rápida. Isso que era para ter acontecido a cada 100 anos, a cada 150 anos, vai começar a acontecer de uma forma mais repetida. E se a gente não se preparar de uma forma também mais imediata para essas mudanças, a gente vai ficar cada vez mais vulnerável. Então, é muito importante que se tenha acesso a esses estudos, que a gente possa divulgar eles para os nossos ouvintes e que a gente entenda que, olha, essas mudanças, essas condições meteorológicas e climáticas que eram para ser agora vigentes nesse período, né, de transição entre outono, inverno, no hemisfério norte, entre primavera e verão, eles vão ser mais acentuados e mais rápidos. Isso é problemático, né, Bruno? Sim, isso que o Hugo falou, essa instituição, a World Weather Attribution, dá uma enrolada aqui na língua para falar, que seria, né, passando para o português, uma iniciativa de atribuição climática. O que eles fazem? Na verdade, ele não é um instituto por si só, mas é um conjunto de pesquisadores de todo o mundo que são contatados para, acontecendo um fenômeno climático considerado extremo, que pesquisas rápidas sejam feitas, seja analisado o padrão daquele evento para poder atribuir o impacto da mudança climática àquilo que aconteceu. Porque isso é sempre importante, a gente já falou em outros momentos. Você dizer que a mudança climática teve impacto direto sobre um evento demanda estudo que leva tempo para acontecer. A ciência ela é crível porque ela é ponderada, porque ela é séria, o trabalho, o estudo, ele leva tempo para acontecer. O que essa iniciativa faz? Ela pega padrões já existentes, conhecidos para aquela região, estudos já realizados em outros momentos e compara a condição do tempo no momento em que um fenômeno climático extremo aconteceu e faz cálculos para entender se numa outra condição de tempo e temperatura do planeta aquele fenômeno aconteceria. E qual seria a intensidade? É por isso que eles colocam, né? Eu estou com um estudo aberto aqui no site direto deles, depois até a gente pode colocar ali o link, porque eu não vou nem me arriscar a dizer de novo, mas que eles colocam sim, o quanto o El Niño interfere, sim, porque muitas pessoas que tentam carimbar que a mudança climática não existe porque os fenômenos sempre existiram, sim, o El Niño sempre existiu. O El Niño, ele influenciou, esse
fenômeno que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, não só agora em maio, vamos lembrar, isso aí vem desde o ano passado. Então, sim, o El Niño de forte intensidade nesse período, claro que ele influenciou, mas não fosse o aquecimento do planeta na temperatura que está, não teria tido tanta chuva quanto teve aqui nesse período. É o que o estudo está nos apontando. E é uma coisa até interessante, eu participei, né, já comentei de um curso sobre comunicação e mudanças climáticas, e a Friederike Otto, que é uma das pesquisadoras responsáveis por esse trabalho na WWA, ela me chamou a atenção, é uma coisa que eu repito bastante. Ela falou, né, para os alunos jornalistas, que não se tem que olhar para fenômenos como esse e perguntar, isso aconteceu por conta das mudanças climáticas? O que a gente tem que perguntar é o quanto as mudanças climáticas interferiram para a intensidade desse fenômeno. Porque sim, elas influenciaram. A mudança climática influenciou. A gente tem que saber o quanto ela influenciou e é isso que o estudo apresenta. E vários especialistas e ambientalistas com quem a gente conversou aqui já falaram que a gente tem o Laninha, a gente tem o El Niño e a gente tem um período de neutralidade. E que cada vez mais vai ter menos período de neutralidade. A gente vai ficar ou no Laninha ou no El Niño e um período menor de tempo entre esses dois, o que seria o normal, assim, o padrão, sem nenhum desses climático. Fenômenos acontecendo. Sim. Então a gente pode se preparar aí porque tá previsto para vir o Laninha, né? Sim, emendar, né? Emendar um no outro, praticamente. Isso, um dos que a gente entrevistou aqui era o Pedro Valente, um climatologista, que estuda os fenômenos, né, as cheias, as chuvas intensas no Rio Grande do Sul ao longo do século XX. Ele apontou, era padrão, era esperada uma enchente por década. A gente teve 13 em menos de um ano. Então, é a isso que se atribui a mudança climática. A mudança climática muda nesse sentido. Né? E até é interessante voltar um pouco no tempo, né? Foi falado, agora vai me fugir o pesquisador que disse, mas que, não, dizem que em 41 já acontecia e não tinha mudanças climáticas. Tinha sim. As mudanças climáticas já existiam naquele momento, porque o planeta já estava aquecido. Não sei até se não foi o Aldo ontem. Foi ele, tá? É porque eu entrevistei tantas pessoas nesses últimos dias, às vezes me confundo. Mudanças climáticas, segundo ele, acontecem o aquecimento global. Desde 1800 e alguma coisa. 70, ali, né? Que é aquele período entre 1850 e 1900, que é quando aflora ali a Revolução Industrial e se passa em grande escala queimar combustíveis fósseis que interferem na temperatura média global, né? No fenômeno que é o efeito estufa, ele existe, ele é natural, é importante para manter o planeta aquecido. Sem ele, a gente viveria aqui numa era glacial. Né? Então, ele consegue controlar a temperatura do planeta para que seja possível as condições à vida humana e animal, mas o que está se fazendo é superaquecer, é potencializar esse efeito estufa e aumentar muito a temperatura. E aumentando muito a temperatura, em algum momento, é possível que nem as condições de vida humana sejam possíveis. Sim. A gente falava ontem, até foi fora do ar, isso eu lembro, né? Sobre a onda de calor que está tendo na Índia nesse momento, com temperaturas acima dos 50 graus. Sim. O corpo humano não aguenta. Febre de 40 graus, muitas pessoas já ficam ali naquele estado de estar delirando, de não aguentar. Imagina uma temperatura de 50 graus e o nosso corpo exposto a isso. Não tem condição. E o sul da Alemanha e o norte da Itália também com enchentes. Estão com enchentes. Agora, que nem as nossas aqui. Isso. E duas informações importantes. Nesse estudo, se determina esse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul como um evento extremamente raro, isso como uma definição científica, porque ele era para acontecer a cada 100 a 150 anos. E a tendência é que agora esse período de 100 a 150 anos se diminua e esse tipo de evento deixe de ser um evento extremamente raro, para ir para outra categoria dentro da classificação, o que é extremamente preocupante. E aí eu quero trazer um depoimento aqui de vários cientistas que o The Guardian, que é o jornal mais importante da Inglaterra, impresso mais tradicional, mais importante, fez sobre um chamado de luto ambiental. O que eles publicaram? Né? Um levantamento feito pelo The Guardian revelou recentemente que em todo o mundo, muitos dos principais pesquisadores da área climática se sentem desesperados, enfurecidos e, em muito caso, emocionalmente afetados pelo claro fracasso, né, que eles têm, se eles sentem na sua função,
por avisar as autoridades, avisar a sociedade civil do que está acontecendo, do aquecimento global, e não serem escutados pelas pessoas que tomam decisões que mudam a vida das pessoas. Então, essa pesquisa foi feita, né, com panelistas do IPCC, que é o painel de clima da ONU, e que são as pessoas que atualmente são as mais bem informadas sobre o que está acontecendo no mundo, nas mudanças climáticas, aquecimento global, toda essa situação que aflige o mundo inteiro. Essas pessoas são as que mais entendem do assunto, e elas estão vivendo uma situação de tristeza, de depressão e de raiva, porque elas se sentem inúteis, né? Parece que elas estão falando contra a parede. E eu acho que nós, como jornalistas, temos a obrigação de trazer elas aqui para elas falarem, para dar essa opinião, e a gente passar para as pessoas que sejam escutadas. Elas sejam escutadas e levadas a sério. Porque não tem mais tempo, Giba. A gente não tem mais tempo para brincar de casinha no planeta Terra. A gente tem que realmente mudar os hábitos, mudar as matrizes, mudar o pensamento para ontem. Porque o Rio Grande do Sul não vai aguentar uma segunda enchente como essa. Se no ano que vem acontecer de novo, a gente não vai aguentar. O colapso que teve agora, olha os bilhões que está se pensando para se reestruturar esse estado, o tempo que vai levar a fazer isso. Se acontecer de novo e a gente não estiver preparado, e olha, vai acontecer de novo, infelizmente vai acontecer. Então, essa mudança de atitude, de comportamento, de matriz econômica, ela precisa ser feita agora, já. O governo do estado, o governador Eduardo Leite, que está fazendo aí uma movimentação muito importante, o prefeito Sebastião Melo, o prefeito das outras cidades, o presidente Lula, o ministro Paulo Pimenta, todas essas autoridades que estão encabeçando essa transformação, a reconstrução, na verdade, elas precisam exigir também da sociedade civil, dos produtores agropecuários, da indústria, do comércio, que se entenda uma mudança de matriz econômica. De entender, olha, não dá mais para a gente ficar desmatando, explorando, acabando com as matas ciliares, plantando soja em tudo que é lugar. É que essa mudança na matriz econômica implica em perder dinheiro a curto prazo. Exatamente. E aí não vão querer. E outra coisa, essa ideia de que o Estado tem que diminuir o Estado, aí na hora da crise é o Estado que tem que vir salvar a economia, tem uma coisa que não fecha aí nessa lógica. Ou o Estado é forte, e olha, quem está falando aqui, eu não sou um defensor do Estado autoritário, dono de tudo, Estado total. Não é a minha filosofia de vida nem de ideologia política. Eu não sou do Estado total. Só que o Estado não pode ser enfraquecido a ponto de um Estado, na hora da necessidade, não ter condição. Porque agora a gente precisaria de um Estado forte, com recurso para abastecer essas pessoas do setor produtivo, para que ele possa se reerguer e que ele possa ter condição. Porque se o Estado vai oferecer linhas de crédito, onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro é público. Se o Estado vai oferecer... Porque os bancos privados não vão oferecer essa facilidade. Os bancos privados eles vão querer sempre o lucro, eles não vão dar 10 anos de carência com juro a 2%. O banco privado não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o banco público. E o banco público ele precisa ter estruturação, ele precisa ter um Estado forte. E aí também essa coisa, esse debate de agora, né? Tira impostos ou gera impostos? Porque de onde é que vai vir esse dinheiro? Né? Se tira benefícios ali de algum que outro setor ou não? Então, todo esse debate que a gente estava tendo antes da tragédia, ele fica um pouco mais quente agora, porque a ideia de que o Estado ele precisa ser forte é claro, né? Não tem como a gente dizer assim, não, vamos enfraquecer o Estado porque a sociedade civil dá conta sozinha. Não dá conta. A gente está vendo aí vários empresários tentando pedir vaquinhas, né, para as pessoas ajudarem, porque talvez pela filosofia desses empresários eles não querem depender do Estado e não querem lá aproveitar uma linha de crédito do BNDES ou do Banrisul ou de algum outro banco público. O Banco Mundial também está dizendo que vai criar linhas de crédito aqui para o Rio Grande do Sul. Se esses empresários, por questões filosóficas e ideológicas, dizem, eu não quero depender do Estado, vou pedir para as pessoas, eles não vão conseguir, Giba. As pessoas não têm... O Brasil é um país de terceiro mundo. As pessoas não têm condição de bancar a sua vida, de reestruturar e vou ajudar lá, botar um dinheiro para ajudar o meu empresário do meu bairro, da minha cidade, que as pessoas não têm essa condição. Quem dera tivessem, né? Porque a solidariedade ela é uma marca do brasileiro. O brasileiro gosta de ser solidário. Isso é um dos nossos grandes predicados como nação. Mas a realidade não permite que isso aconteça. As pessoas não conseguem fazer isso. Então elas dependem do Estado. E ao depender do Estado, a gente tem que ter um Estado forte. Não dá para ficar minando o Estado, diminuindo o Estado e pensar, não, eu vou minguar o Estado porque eu preciso fortalecer o sistema
da sociedade civil independente, e aí quando acontece uma tragédia, pum, Estado, por favor, me ajude. De onde é que vem esse dinheiro? Bruno Subtits, a gente fica desanimado, né, quando fala isso. Eu não sei vocês, mas eu fico meio assim, pensando na... Porque a perspectiva não é boa. Tu entende essa dor desses cientistas. Porque eles estão com raiva, porque eles estão há anos falando isso e batendo a cabeça na parede. E é um fator de depressão já comprovado, né? A gente não ter perspectiva de futuro porque ele não é animador, Sim. acaba afetando a nossa condição de vida no momento, na atualidade. Isso é um dos pontos, é bem lembrado isso, Bruna, porque nos países da Escandinávia, por exemplo, tem um índice que existe o índice da felicidade, né? A felicidade como um bem que faz parte de políticas públicas e que tem uma medição ali de, olha, os países onde as pessoas se sentem mais felizes. E esse ponto da perspectiva de futuro é o mais importante deles todos, porque lá nesses países, esses cientistas são levados muito a sério. Sim. Todas as medidas socioambientais, elas são levadas muito a sério e fazem parte das prioridades políticas públicas. É óbvio que eu estou falando de os países de primeiríssimo mundo, onde a qualidade de vida ela é absurda e os serviços mais básicos, eles são tão básicos que as pessoas nem pensam naquilo. Educação, saúde, transporte, isso é tão básico que as pessoas nem pensam mais nisso, porque é tão acessível, fácil, que as pessoas não têm mais esse problema. É que a gente lida com os problemas básicos diariamente, né, por gestões péssimas que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, a questão é essa, é como a gente consegue entregar para as pessoas essa perspectiva de futuro e, ao mesmo tempo, remar, né, para a nossa educação não falhar, para a nossa saúde não falhar, que a gente está cheio de problemas estruturais em todos esses sistemas. É o grande desafio do Brasil. É um país o tal do país do futuro que não chega nunca, né? Mas é um país que a gente precisa ter essa perspectiva de futuro, a gente precisa que os nossos... quem está lá no poder público entenda que essa lógica dos 4 anos... Ela não pode ser lógica de 4 anos, ela tem que ser uma lógica de Estado, ela tem que ser uma lógica de pensar o futuro da nação, do Estado, da cidade, porque senão fica aquela coisa... Eu preciso, né, Bruna, fazer uma coisa que me dê votos agora para me reeleger daqui a 4 anos. Vou até trazer aqui a nossa ouvinte que não assina, por favor, manda seu nome. Não é do tempo de vocês, mas existia um slogan entre candidatos de qualquer esfera, de que rede de esgoto não dava voto, era uma coisa escondida, nada vistoso. É verdade, tem isso. Vou trazer mais alguns ouvintes aqui para falarmos. O Rony do Petrópolis passou ontem ali no Mercado Público, ele até conta, lembra, né? Passei no Mercado Público no dia 2 de maio. Rony, talvez a gente tenha se cruzado lá dentro, porque no dia 2 de maio também foi ao Mercado Público fazer compras, ninguém imaginava que ia acontecer um dia depois. A água começou a subir no dia 3 já. Ele fez algumas fotos ali, ele diz, uma imensa tristeza me bateu, sem dúvida. E ele comenta também sobre essa questão de fazer a nossa parte, né? E aí ele fala do lixo seco, reciclável, o papel dos catadores, das cooperativas, das empresas e da prefeitura. Cada um desses, mais do que nunca, tem que fazer a sua parte. Aqui já estou doente, separamos o lixo seco, colocamos na rua nos dias estipulados pela prefeitura e o que acontece? Vem catadores, recolhem o que querem, espalham lixo e o resto, né, de orgânico sujando a rua. Ele pergunta se tem para indicar empresas que recolham esse lixo reciclável, queremos ajudar com o meio ambiente. Sim, mas aí é um custo, aí o cidadão vai lá e paga, né? Porque se você vai recolher por fora, você vai chamar alguma cooperativa, por exemplo, ela tem o custo do deslocamento, ela tem o custo da operação naquele serviço, então é cobrado. E aí é triste que não tenha uma organização, e não é de agora, não é da enchente, a gente sabe que antes isso já acontecia, de forma eficiente para que o poder público consiga dar conta de fazer essa coleta. Até vou trazer aqui bem rapidinho, porque eu sei que a gente está também com tempo, mas ontem tive uma conversa longa e muito interessante com o nosso amigo, já vou chamar de amigo, Beto Meche, e falando sobre a questão da reciclagem, questões ambientais como um todo, né? Mas é isso mesmo aqui da coleta, ele conta como seria interessante e importante que o poder público permitisse que as cooperativas organizadas também fizessem essa coleta nas ruas. Porque hoje é só com a Cotravipa, que não importa o esforço que faça, não vai dar conta da cidade inteira em um dia só. Não tem como, por isso que tem os dias da coleta. Mas permitindo que as cooperativas organizadas, né, vinculadas ao poder público, que tenham ali um licenciamento, que tenha
um caminhão que não seja poluente também, ou que emita menos poluentes, né? Que não seja aquele veículo mais antigo e que a gente sabe que também é prejudicial, mas que elas pudessem fazer isso. Por quê? Porque daí o Roni ali, os seus vizinhos no condomínio, iriam ter uma conversa direta, um diálogo, dizer, olha, vem tal dia que a gente consegue separar e tá todo o material aqui naquele dia. Conversa com os vizinhos do quarteirão, se organiza, porque dependendo da prefeitura, sim, tem um horário, mas vou pegar lá em casa, sempre trago como exemplo, é a partir das 6 da tarde, 3 dias por semana. Não adianta eu pôr às 6 da tarde, eu sei que o caminhão não passa antes das 7, 7h30, mas o pessoal às vezes precisa pôr, porque tem compromisso, ou quem é de manhã, coloca de manhã antes de sair para o trabalho, e não tem como saber que horário o caminhão vai passar, acaba ficando ali o resíduo exposto e passa por situações como essa. Tem catadores que vão fazer um trabalho organizado, esses que passam antes da coleta seletiva, mas tem aqueles que infelizmente estão só ali buscando material rápido e não se preocupam em deixar limpo e organizado o entorno. Então, bem comum, né? Isso acontecer, aliás. Espero que isso também seja pauta da campanha eleitoral esse ano. Se eu tiver em algum debate, se eu tiver em alguma sabatina, vocês sabem que eu vou perguntar isso. Depois do intervalo tem Pensar a Cidade, tem Dupla Grenal. Hoje